Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Graças a Deus. Aleluia. O pastor falou aqui no começo desse culto que nós ainda estamos em ritmo de final de ano, né? E isso é bem verdade. Mas o Senhor já começou a falar, porque o tema dessa noite é ritmo. Ouvindo o ritmo do céu. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 47. A hora que ele falou, eu disse, amém, Senhor. Confirmou. Salmos 47. Assim diz a palavra. Batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos seus pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Amém? Falando sobre ritmo, os Salmos, ele é riquíssimo em ritmos. Porque, em sua maioria, poesias e músicas. Então, salmos são ritmados. Sobre esse salmo, ele nos fala sobre palmas. Missionária Tati, amém? Profetizando já, amém? Falou também assim, batam palmas, irmãos, vamos lá. E também já confirmou a palavra, né? Ritmo e batam palmas. E o Salmos 47 está falando para nós aqui, batei palmas. O que significa, meus irmãos, bater palmas? Você já parou para pensar nisso? É um gesto universal, né? Todos conhecem, todos os povos, mas é tão riquíssimo em significado. Olha só, palmas, ela é alegria, reverência, reconhecimento e adoração também. Honra, né? A gente bate palma quando a gente quer parabenizar, quando a gente quer honrar, quando a gente está feliz, quando a gente quer reverenciar algo ou alguém. Em Isaías 55:12, vai dizer assim para nós, que os montes e as colinas irromperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que lindo. Então, toda a criação canta, louva e adora a Deus. Está dizendo que as árvores baterão palma. É claro que é num sentido figurado, num sentido de figura de linguagem, mas é dizendo que toda a criação, tudo que Deus criou, adora Ele na sua forma de ser. Falando sobre ritmo, toda a criação de Deus, Ele criou dentro de um ritmo. Se você vai lá para Gênesis, vai dizer assim, Deus criou no princípio os céus e a terra. Depois, Ele criou a luz no meio das trevas, né? Ele criou a luz. E depois, Ele criou as águas. E depois, Ele fez separação das águas e da porção de terra seca. Então, tudo foi num ritmo dele. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o dia do descanso, o sétimo dia. Então, tudo que Ele foi criando, os tempos, as estações, os meses, anos, tudo tem um ritmo. Se você parar para olhar toda a criação, até chegar em nós, o ser humano, quando diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus soprou o fôlego de vida dentro do homem. E olha para o nosso corpo humano, que fantástico. Se você olhar a nossa respiração, ela tem um ritmo. Nós inspiramos e expiramos. É um ritmo. Se nós olharmos para o nosso coração, ele contrai e ele relaxa. A sístole e a diástole, né? E o nosso cérebro,
ele possui ondas cerebrais, aonde tudo liga com o nosso corpo. E olha só o nosso relógio biológico. Nós dormimos e nós acordamos. E nós temos fome e nós temos sede. Tudo num ritmo, tudo dentro de uma ordem. E olha também para as nossas células. Elas se dividem, elas se renovam. E tudo isso vai fazendo que o nosso corpo tenha uma sincronia perfeita e exata. Se algo desses fatores sair do ritmo, dá problema. Se nós não respiramos bem, dá um problema pulmonar. Se o nosso coração não está contraindo e não está relaxando no ritmo, um problema cardíaco. Se nós temos algum problema no nosso cérebro, é um problema neural. Então tudo que o Senhor fez, Ele fez com uma maestria e com uma perfeição maravilhosa. Porque Ele é um Deus perfeito. E Ele sabe de todas as coisas. Tudo isso, toda a criação, todo ser que tem fôlego de vida e a natureza, revela a glória de Deus, como diz os Salmos. Mas também está nos dizendo, Deus é um Deus de ordem e ritmo. Tudo que Ele fez foi dentro disso, ordem e ritmo. E quando nós falamos que as palmas louvam ao Senhor, as palmas elas marcam um ritmo de uma canção. Se as palmas estão fora de ordem, elas ficam bem estranhas. Mas se elas estão na ordem, elas geram ordem e também unidade. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. Eu vou pedir para vocês. Imaginem se eu pedir assim: bata palma, irmão, irmã, na melodia da canção que você gosta, do ritmo da canção que você gosta, do hino que você gosta. Uns vão bater bem calminho, outros vão bater bem acelerado, outros vão bater bem alto, né? E imagina a bagunça que viraria. Por quê? Porque não está dentro de um ritmo, dentro de uma unidade. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Muitos de nós estamos vivendo fora do ritmo dos céus, fora do ritmo do Senhor, fora do ritmo que Ele quer que nós vivamos nessa terra. E isso tem feito com que a gente viva desincronizado daquilo que o céu está fazendo hoje. Você está entendendo, amém? Então a música, quando tem uma nota, os músicos podem dizer com mais propriedade sobre isso. Mas quando tem uma nota fora da melodia da música que fugiu ali, a música desafina, estraga a canção. É isso que talvez está acontecendo. Apocalipse 7, o 10 e o 12, e também, olha que interessante, como nós cantamos aqui na primeira, na segunda e na terceira canção. A segunda canção falou assim: os anciões prostram suas coroas e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. E a terceira canção falou assim: todo o povo canta: Santo, Santo, Santo para sempre. Você sabe de onde é esse som, meu irmão e minha irmã? Você sabe? É o som do céu. Apocalipse 7, coloca para nós, fazendo um favor. 7 vai dizer isso. O céu tem uma música. O céu tem uma melodia. O céu tem um som. E vai nos dizer que é esse o desafio da nossa vida. O desafio de nós como igreja nessa terra. Entrar no ritmo que o céu está tocando. Entrar no ritmo que os anjos cantam. Falou que dia e noite suba a ti a nossa adoração. Por que dia e noite, pastora? Porque o céu canta dia e noite. Santo, Santo, Santo. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra.
Acho que não é esse, pastor. 7:10. 7:10, olha lá. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Próximo. 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono com os seus rostos, e adoraram a Deus. Próximo 12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Esse é o som do céu, meus irmãos. Esse é o som que o Senhor quer que nós ecoemos nessa terra. É o som que a igreja tem que dizer. É o ritmo que a igreja tem que viver. Um ritmo de adoração. Um ritmo que queima de amor pelo nosso Deus. Esse é o som. E o nosso desafio é esse. Nesse mundo, com os excessos de ruídos, os excessos de vozes, a rapidez que esse mundo está, a rapidez que nós temos que fazer, que ser produtivos, que entregar, que estar em todos os lugares, que cumprimentar todo mundo, ao qual a gente nem alcança todo mundo, ao estar fazendo ativos. É esse o desafio. Nós precisamos alinhar e ajustar a nossa vida ao ritmo do coração de Deus. Eu vou repetir para você. Nós precisamos alinhar e ajustar a nossa vida ao ritmo do coração de Deus. Então, nós vamos ser direcionados pelo Senhor. Qual o ritmo? Pergunte para você agora. Qual ritmo você vai levar esse ano? Começo de ano nós fazemos planos, nós fazemos metas, nós queremos ter uma vida renovada, nós queremos fazer coisas diferentes do que fizemos no ano passado, não é mesmo? Qual o ritmo que nós vamos levar esse ano? E dentro disso, eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar, para a gente refletir sobre isso. Quando nós falamos em ritmo, nós falamos em estar dentro de um ritmo, de um momento, dentro de um passo, para podermos também ouvir a Deus. Porque, meus irmãos, olha, como eu falei agora, se nós estivermos correndo, apenas correndo e correndo, nós não vamos ter tempo para ouvir o que o céu está dizendo, o que o som do céu está manifestando a nós como igreja. E Isaías, pode abrir também ali, irmão, fazendo favor. Isaías 30, 21, vai dizer que nós vamos ouvir uma voz e que nós temos que estar atentos a essa voz. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então olha o que está falando. Quando nós estamos alinhados com o ritmo do céu, nós conseguimos ouvir. Nós calamos o excesso de ruído, calamos todas as outras vozes contrárias à voz do céu. E aí nós conseguimos discernir a voz do Senhor. A voz do céu, que é o primeiro tópico, se você quiser anotar, a voz do céu nos livra de atalhos perigosos. Deus, quando Ele fala, Ele não fala para confundir. Ele fala para nos direcionar. Pastora, mas como que eu sei que é a voz de Deus e não é a minha consciência, a minha mente, o meu coração, ou o inimigo tentando me confundir? A voz do Senhor nos traz paz. E ela sempre vai mostrar o caminho que nos aproxima dele. Nunca para longe dele. Nunca vai trazer confusão ou caos. Talvez provações para sermos aprovados. Mas ele vai nos dar paz no nosso coração e na nossa caminhada. Deus então ele fala para nos direcionar, nos trazendo paz. E nos impede de nós perdermos a Ele. Ele nunca vai nos levar para longe. A voz dele nunca vai nos deixar perdidos. Mas ela vai nos dar a paz que excede todo o entendimento.
A paz que a gente não consegue entender, ela vem de Deus. Jesus disse em João 10:27, exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, as ovelhas do Senhor que somos nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. Nós sabemos quando é Ele que fala. Quanto mais perto e mais próximo nós estamos dele, nós conhecemos a Ele. Nós conhecemos a sua voz, nós temos certeza que é Ele falando a nós. E como que Ele fala? Ele fala principalmente através da sua palavra. Ele fala através de canções inspiradas na palavra dele também. Ele fala através de pregações, através de ministros, profetas. Ele fala através de irmãos cheios do Espírito Santo. Mas também Ele fala diretamente com a gente. Quando nós dobramos o nosso joelho no secreto, Ele vem e fala. E manifesta a sua palavra sobre nós. Então, o primeiro tópico é a importância de nós estarmos no ritmo. Porque nós vamos ouvir a voz do céu, que vai nos livrar de todos os atalhos que são perigosos. O 2, nós vamos discernir qual é o ritmo. Qual é o ritmo que Ele quer que a gente ande? Por quê? Porque as estações mudam. Às vezes Ele vai pedir para a gente caminhar bem devagarzinho. Às vezes Ele vai pedir para a gente dar uma aceleradinha. Às vezes Ele vai pedir para a gente correr também. Mas tudo com Ele ao nosso lado. A gente nunca vai correr à frente do Senhor. Mas Ele vai correr do nosso lado se for preciso. Mateus 11:16-17. Pode abrir também, irmão, fazendo um favor. Nós vamos ler algo que o Senhor deixou como uma parábola para nós. Mas é uma mensagem muito forte. Olha lá o que diz. Mas a quem assemelharei a essa geração? É semelhante aos meninos que assentavam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Então o que é? Deus ali usou uma figura de linguagem também, dizendo que crianças estavam brincando na praça e tocaram lá a flauta. E o que significa a flauta? Significa a alegria, a celebração e a festa. Mas aquela geração não dançou. Então eles começaram as lamentações, que significava a dor, o arrependimento e também o quebrantamento pode significar. E eles não choraram. O problema não era se era algo alegre ou algo de lamentar ou algo triste. O problema era que aquela geração não deu ouvidos, não ouviu, não dançou quando era para dançar e não chorou quando era para chorar. E ele está falando assim: a quem compararei essa geração? Essa geração não tem me dado ouvido, essa geração não tem escutado a voz do céu. Deus muda o tempo. Deus toca outra música. Talvez Ele esteja tocando uma música alegre já na nossa vida. E nós continuamos presos ao nosso passado. A uma música triste. A uma música que já passou, que já aconteceu, que já era. E continuamos lá presos ao passado. As ruminações da nossa alma, continuamos lá lamentando. E Deus já mudou a estação, já mudou a música, já colocou uma música alegre para dançar e continua-se na lamentação. Talvez Deus colocou algo de lamento, um momento de prantear, um momento de chorar, um momento de clamar, e a pessoa está tão desatenta, tão desapercebida, tão insensível do Espírito Santo, que ela está em outro estado de espírito, desatenta e desapercebida. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens. 10 eram prudentes e 10 eram loucas.
As que eram prudentes estavam preparadas à chegada do noivo. Elas estavam com as suas lamparinas e com o seu azeite. Mas as loucas estavam insensíveis, estavam surdas ao som do noivo. E ao que o Senhor nos chama hoje, Ele nos chama a nós sermos amigas do noivo, amigos do noivo, a estarmos com as nossas lâmpadas preparadas, o nosso azeite estocado, para que nós venhamos iluminar o caminho para o Rei da Glória que está vindo. O Senhor diz nessa noite, ó igreja, aos nossos corações: ilumine o caminho, porque eu estou voltando. Ouça os meus passos. Ouça o que o céu está dizendo nesse momento. E um momento de prantear e chorar, eu quero ressaltar aqui que eu li num livro e isso ficou no meu coração. Diz assim, que há coisas que nós só enxergamos com os nossos olhos molhados. Isso é uma sensibilidade ao Espírito Santo. Eu sou chorona de natureza, mas na presença de Deus eu sou ainda mais, muito mais. Então, não é que às vezes eu estou chorando por dor ou por lamento, não, mas é porque a presença do Senhor constrange. E eu não sei dizer outra coisa às vezes a não ser chorar. E o Senhor quer nos levar a esse lugar de quebrantamento. Quebrantamento não é um movimento, um rodopio, um arrepio, não. Um quebrantamento é você se prostrar diante daquele que é digno de todas as coisas. Às vezes nós não podemos nos ajoelhar, mas nós prostramos o nosso coração, nós quebrantamos o nosso coração de tal forma. E chorar é uma palavra bíblica, e isso eu tenho para mim, porque diz assim lá em Oséias: chorem os ministros do Senhor. E diz também em Mateus: aqueles que choram serão consolados, bem-aventurados os que choram. E os Salmos também diz: aqueles que semeiam a semente andando e chorando voltarão com júbilo e alegria trazendo os seus feixes. Então sim, há tempos e estações de rir, de dançar, e eu amo dançar também, vocês sabem disso. Então, existem estações de dançar, mas existem estações de também lamentar. E igreja, é um momento decisivo para nós lamentarmos, chorarmos e prantearmos pela nossa nação. Faça isso se você ainda não faz, chore, lamente, clame por arrependimento pelo Brasil, por quebrantamento, para que o Senhor envie o seu Espírito sobre essa nação. Esse ano é um ano decisivo, e não é apenas para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Olha o que está acontecendo no mundo, meus irmãos, olhe. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Então, ambos os momentos eram formas legítimas de Deus falar. Tanto a dança, a alegria, a festa, como também o tempo de choro, o tempo de lamentar. O problema não era a música. O problema era o coração fora do ritmo. Era a falta de sintonia e sensibilidade espiritual. Terceiro tópico. Ritmo também, ele é uma resposta. Quando se fala em ritmo, isso é presente na música. Um instrumento depende do outro. O baterista toca, a guitarra dá uma resposta, o cantor dá outra resposta, não é mesmo? É assim. Então o ritmo, ele é uma resposta. João Batista, quando ele veio ao ritmo do arrependimento. Ele diz assim: arrependei-vos e voltem-se para ele. Aquele que está vindo é muito maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele veio para acordar, para alinhar os corações. Ele veio como um ritmo de concerto, de preparo para algo maior, que é Jesus que veio também a essa terra. Mas o rejeitaram. Jesus veio no ritmo da graça, que mediante ao arrependimento, pregado por João, transforma e liberta.
Ele veio curando os enfermos, ele veio libertando os cativos, ele veio anunciando que a graça é um favor imerecido, mas que estava disponível a todo aquele que se arrependesse e cresce nele como filho de Deus. Mas o rejeitaram também. Por que, eu te pergunto? A resposta é clara. Eles não estavam ouvindo o que o Espírito estava dizendo. Eles não quiseram. A palavra diz assim, que nos últimos dias haverão como comichões nos ouvidos que vão tampar os ouvidos das pessoas e fazer elas surdas para o Espírito do Senhor, para a palavra do Senhor. Então eles não quiseram ouvir o arrependimento que João Batista veio pregar. Eles não quiseram ouvir a salvação, a graça, a libertação, a cura que Jesus veio anunciar e continua anunciando através do seu Espírito. E ainda hoje é assim. Muitos não creem, muitos não acreditam. Mas nós, como filhos, como a igreja, os tirados para fora do mundo, precisamos estar atentos a que o céu está fazendo nessa hora. Já foi pregado o arrependimento. Já foi pregado que nós precisamos nos voltar para Ele com todo o nosso ser, com o nosso coração. Jesus já morreu na cruz para nos curar, para nos libertar, para nos salvar também. O que o Espírito continua dizendo nesse momento? Ele continua dizendo, igreja, continue anunciando. Continue sendo luz aonde você está. Continue preparando o caminho para o noivo. Continue fazendo a diferença. Vós sois o sal e a luz desse mundo. Eu não salvei vocês por acaso. Eu não morri naquela cruz apenas para salvar você, mas para que através de você muitos sejam salvos. Quando eu olho lá para a mulher samaritana, quando Jesus teve aquele lindo encontro com ela naquele poço, Ele não queria apenas salvar e curar aquela mulher e tratar as suas emoções, a sua identidade, o seu senso de propósito. Ele queria muito isso, mas não somente isso, porque através dela Ele salvou a muitos. Porque ela foi pela cidade e foi contando a todos. Aquele homem sabia quem eu era, ele é um profeta, ele veio para salvar, ele é o Filho de Deus. E é justamente essa transformação que Jesus faz conosco. Ele vai, se preciso for, no mais fundo poço. Ele vai no sol mais escaldante, ele vai no escuro das trevas mais profundas para salvar um filho que se perdeu. E Ele vai, e Ele trata na nossa intimidade, na nossa individualidade, nas nossas peculiaridades, como nós somos. E Ele sabe de tudo de nós, como diz a palavra, Ele sonda, conhece e esquadrinha o nosso coração. Ele sabia de tudo dela, assim como Ele sabe de tudo de nós. E Ele começa tratando, e Ele começa com o seu amor nos preenchendo, e vai nos limpando, nos sarando. E com o seu Espírito, Ele nos convence de todas as coisas. E nós saímos da presença dEle, assim como ela saiu da presença física de Jesus e foi à cidade. Mas nós estamos na presença dEle, no nosso devocional, na nossa leitura da palavra, na nossa oração. E nós saímos para o nosso trabalho e vamos anunciar a salvação dEle. E nós vamos aos nossos como ela foi também. E vai falar que existe um homem que conhece tudo ao nosso respeito e nos ama e quer nos salvar. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Senhor. Então, quando João Batista ele veio, as pessoas falaram que ele era um louco, que ele era um lunático. Lembra, ele era um homem que se vestia de peles de bicho e comia gafanhoto e mel silvestre. Para muitos ele era um lunático, um louco. Eles não entenderam. Quando Jesus veio, ele foi acusado de tantas coisas, meus irmãos. Ele foi acusado de blasfêmia. Ele foi acusado de ser também um profeta, um falso profeta, um comilão, um beberrão. Para o mundo parece loucura, mas para Deus é o poder de Deus.
O evangelho é o poder de Deus a todos aqueles que creem. Esse é o evangelho. Mas qual que é o perigo de nós estarmos com o coração fora do compasso do ritmo do céu? Que nós percamos aquilo que o céu está fazendo. Que nós não sejamos resposta que Ele espera de nós. Eu não sei, meus irmãos, mas eu não quero perder nenhum detalhezinho daquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. Eu não quero ficar fora do projeto que Ele tem para mim. Eu quero aproveitar plenamente todos os dias e todos os propósitos que Ele tem. O meu coração quer estar nele, para que eu escute as batidas do seu coração e bata na sintonia dele. E viva de acordo com o seu coração. Que nós estejamos sensíveis à voz dele, para ser resposta no tempo oportuno. E isso me faz lembrar de Esther. Fala assim, né? O tio dela fala para ela: talvez, Esther, Deus te separou para esse tempo. E isso é lindo demais. Talvez o Senhor está te separando para esse tempo, ó igreja. Talvez Ele te escolheu com esse propósito nesse tempo aqui. Talvez Ele esteja falando com você há algum tempo sobre isso. Talvez você sonhe com algo que Deus quer derramar na sua vida. Talvez você já recebeu profecia sobre isso. Talvez alguém já te falou sobre isso. Talvez você já viveu algo e hoje você está fora desse ritmo, do que o Senhor espera para você. Mas o Senhor está falando através do seu Espírito. Talvez seja para um tempo como esse que eu te separei. Talvez seja para esse tempo oportuno que você foi separado. E qual que é o outro perigo? O outro perigo é o mal desse século. É nós estarmos acelerados demais e fora do ritmo. Que daí vem todas aquelas doenças psicossomáticas, que são a ansiedade, a depressão, as síndromes e tudo mais. Nós estamos vivendo uns dias acelerados, querendo viver 3 dias às vezes em um. Você já viveu assim algum dia? É terrível. Você quer fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. Nós mulheres, né, graças a Deus, nós temos uma habilidade, né? Que é fazer 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas isso às vezes deixa a gente aceleradinha demais, né, minhas irmãs? A gente coloca lá a comida para fazer, já vai dobrar uma roupa e já vê a criança e não sei o que, e tá ouvindo ali um louvor e tá sendo ministrado. E é multifunção. Mas às vezes é muito errado, porque a gente precisa aquietar a nossa alma. Né? Como diz a canção, aquieta minha alma. Porque na quietude da nossa alma, Deus fala. Na quietude do nosso ser, quando nós paramos tudo e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. Eu quero te ouvir. Me dá ouvidos para te ouvir, eu quero te ouvir. E Ele vem e fala. E é interessante demais. Eu estava falando com o Cassiano sobre isso. Que Deus, Ele separou um dia para descansar. Ele separou um dia para nos ensinar que nós precisamos também descansar. Calar todas as vozes, sossegar a nossa alma e descansar nele. Isso é muito maravilhoso. É aquele dia que você não faz nada, nada mesmo. Você coloca um louvor, começa a ser ministrado, faz o teu devocional e só abre o coração e diz: fala, Deus, fala. E se deleita no Senhor, como diz os Salmos, deleita-te no Senhor. E Ele vai falando, e Ele vai ministrando, e é maravilhoso demais. É uma pequena porção do que nós vamos ter na eternidade, que é dia e noite, noite e dia, adorar e buscar e estar perante a face dEle. Então, acelerados demais, faz a gente perder o desfrute da melodia que vem do céu. Nós estamos em outro ritmo acelerado, ansiosos, inseguros com o futuro. E a insegurança vai nos dizer que é falta de confiança. Quando nós estamos inseguros, com medo, vai dizer assim: você não tem segurança naquilo que eu estou fazendo? Deus fala, né? Você não confia, você não diz que entrega, confia, descansa em mim? Por que você está com medo e insegura então?
Por que você está tentando tirar da minha mão aquilo que você já entregou? Jesus é o caminho, diz a palavra, né? E eu ouvi um pregador dizendo assim: Jesus é o caminho e não a corrida. Isso nos ensina, né? Dá um tapa na nossa cara. Então, caminhe ao lado do Senhor. Caminhe com Jesus. Desfrute do caminhar. Quando for para correr, Ele vai correr contigo. Ele vai segurar na sua mão e vai correr. Vai dizer: acelera um pouco, meu filho, acelera. Agora o ritmo é esse. Mas desfrute, seja da caminhada lenta, seja da corrida acompanhada. Desfrute. E quando fala que Jesus é o caminho, nós olhamos para a palavra, Gênesis 5:24, vai falar sobre Enoque. Enoque andou com Deus, esteve atento à voz constante de Deus, e Deus o tomou para si. Gênesis 6:9 vai dizer que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus e deu ouvidos à sua voz sobre um projeto grandioso que ele fez, que foi a arca. Gênesis 17:1 vai dizer que Abraão andava com Deus e diz assim: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Então toda a palavra vai dizer para nós caminharmos, andarmos com o Senhor, ao lado dele. Andando com ele, nós descobrimos o ritmo que ele quer. Às vezes nós precisamos agir, às vezes nós precisamos esperar, às vezes nós precisamos descansar o nosso coração. Às vezes nós precisamos ficar em silêncio, às vezes nós precisamos falar. Andando com o Senhor, nós vamos discernindo a sua voz, discernindo a sua direção. É o que os Salmos, conhecidíssimo 23:2 vai dizer: guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor vai nos guiando, o Senhor vai nos direcionando, o Senhor vai dizendo o próximo passo. Isaías nos disse: você ouvirá uma voz atrás de ti. Essa voz vai dizer: esse é o caminho, anda por ele. Ande pelo caminho que eu vou falar, ande pelo caminho que eu vou te guiar, que vai ser o caminho certo. E o último tópico que eu quero falar nessa noite: obedeça rapidamente, mesmo sem entender completamente. Obedeça rapidamente, sem entender completamente. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um homem chamado Abraão, que vivia lá na terra de Ur, e Deus falou assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E Abraão, sem questionar, sem duvidar, sem pedir um mapa, sem pedir o que levava, o que não levava, obedeceu prontamente. Obedeceu fielmente à voz que conduziu ele. E a promessa se cumpriu. Talvez ele pudesse pensar: tá, mas a minha mulher é estéril, Sara é estéril. Como que eu vou ter filhos e uma descendência e uma grande nação? Mas ele não perguntou, ele não questionou, ele apenas obedeceu. E o Senhor cumpriu fielmente. E nós somos a descendência de Abraão, o pai da fé. Ele ficou conhecido como o pai da fé, porque ele acreditou na voz de direção, na voz do céu para a vida dele. Quando nós vemos também sobre Noé, na sua geração, também pode ter sido dado como louco. Nunca tinha chovido tanto assim. Como que ia chover tanto que ia alagar toda a terra? E aquele homem estava fazendo um barco tão gigante, daquele tamanho, com toda aquela estrutura, com todas aquelas medidas. O Senhor falou para ele: Noé, faz a arca. E deu toda a instrução para ele. E ele obedeceu fielmente. E veio o dilúvio, choveu 40 dias sem parar, e inundou toda a terra. E ele foi abençoado com a sua família toda. Os únicos salvos, toda aquela geração foi morta,
Mas ele era fiel a Deus e Deus aprove a Deus salvar ele e a sua família. E os animais, né? 2 de cada espécie. Quando nós olhamos para Maria, uma virgem que estava noiva, e um anjo aparece a ela e diz: você terá um filho, e será pelo Espírito Santo. Meu Deus, que susto! Como assim? Como vai acontecer? Como que eu vou fazer? O que o meu noivo vai pensar? O que as pessoas vão dizer de mim? Mas o que Maria fez? Ela disse prontamente: eis aqui a serva do Senhor. Seja feita conforme a sua vontade em mim. E ela foi bendita entre todas as mulheres, porque ela gerou Jesus. Que privilégio! O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no seu ventre. Então isso nos ensina que às vezes o Senhor vai pedir uma ordem para nós que não faz muito sentido na hora. A gente pensa: meu Deus, mas por que o Senhor está pedindo para eu fazer isso agora? Por que assim, dessa maneira? Por que, né? A gente pensa: meu Deus, será que Deus não errou não? Será que é eu mesmo? E é muito legal de falar isso porque eu vivi isso há uns anos atrás, quando ele disse assim que a gente ia vir aqui para outra cidade. Nós viemos de Foz, né? E a gente já tinha lá estabelecido nosso lar, nossa casa. Já estávamos lá sendo também pastores auxiliares de uma igreja há 10 anos. E daí o Senhor fez assim, ó, um revés, né? Um 360 graus assim. Mudou tudo. Aí o terreno já tinha sido vendido, foi colocado à venda. Aí meu sogro fez todos os acertos lá e tudo mais. E daí a gente não conseguiu encontrar casa nenhuma em Foz, sabe, irmãos? Quando as portas se fecham. Todos os bairros que a gente pesquisou, andou, procurou, não encontrava. Fazíamos planos: ah não, vamos congregar naquela igreja. Ah não, vamos congregar naquela outra igreja. Ah não, naquela vai ser bênção, não sei o quê. E tem escola perto, não sei, mas não tinha jeito nenhum. Daí... vamos lá ver lá no Tio Nilton, né? Vamos lá para Santa Terezinha. Vocês não gostam daquela cidade? É tão tranquila. Daí nós: Santa Terezinha? Meu Deus. Vocês podem congregar lá com a Jus, com o André, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, será que é isso mesmo? E aí, né? As portas se abriram. Tudo deu certo e foi. Quando vimos, já estávamos aqui. E essa mudança gera um desconforto na gente nos primeiros dias, não é mesmo? Toda mudança é assim. E daí a gente vinha: meu Deus, será que vai dar certo? A gente é acostumado com a outra igreja. E a gente é um ser assim que se acostuma, né? Se a gente senta num lugar, é só naquele lugar. Se a gente vai tal, é só aquilo, só aquilo. Vai comer um lanche, é aquele lanche. E aí era difícil, daí eu falei: meu Deus, será que é isso? Choro, e oração, e pandemia ainda, que não podia sair, era mais difícil. E aí o Senhor foi abrindo, foi falando, foi conduzindo, foi fazendo, e estabelecendo e dizendo: é aqui. Porque era o propósito dele, porque era a direção dele, porque era o tempo dele. E ele me ensinou uma coisa com isso: não estabeleça casa, mas mora em tendas, espiritualmente falando. Porque a gente nunca sabe quando as estações mudam, quando os tempos mudam. Aonde o Senhor quer ir, nós devemos estar. E o pastor fala, né, que eu vou ser uma pregadora internacional. E eu: amém, aleluia. Seja Paraguai, seja Argentina, aleluia. É o Senhor que sabe do nosso amanhã. É o Senhor que conhece o nosso amanhã. E é Ele que nos direciona e que nos conduz na sua verdade. E Ele não pede que nós entendamos tudo prontamente, mas que nós confiemos o suficiente para obedecer. Que nós confiemos e depositemos a nossa vida nele e obedeçamos prontamente. Às vezes a gente está na nossa zona de conforto. Nós já temos tudo que precisamos. Senhor, não me tira daqui desse bercinho. Tá ótimo aqui, eu quero ficar aqui, tenho tudo. Mas Ele não quer que a gente fique na nossa zona de conforto. Ele não quer que nós tenhamos tudo. Porque se nós tivermos tudo, nós não vamos querer buscar Ele mais. Às vezes Ele nos tira coisas para que a gente veja que nós somos limitados e dependentes dEle. Às vezes Ele dá um empurrãozinho em nós, né? Como a águia. Sabe como que a águia faz para que os seus filhotes voem?
Um tempo ela mantém ele no ninho e tudo mais, mas de repente ela vai trocando o ninho. Ela vai colocando uns espinhos, ela vai tirando, colocando uns negócios mais duros, para que não fique mais confortável. E daí ela dá o empurrão final no filhote, vai, voa. E aí ele aprende a voar. E aí ele abre as suas asas e começa a planar. E é assim que Deus faz com a gente. Se nós estamos confortáveis demais, se nada de mal está acontecendo, se não tem nada novo, tem alguma coisa errada. Eu tenho isso para a minha vida. Sempre o Senhor vai mudar ciclos, sempre Ele vai fazer coisas não para o nosso mal, meus irmãos. Não entendam isso. Mas é para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente cresça nele, para que a gente esteja com Ele, para que a gente dependa dele. Então Ele não pede que nós entendamos, mas que nós confiemos nele. Talvez você que está hoje aqui ouvindo, ou também em casa, pense assim, parece que eu estou atrasado. Parece que Deus já pediu para mim, mas eu não estou conseguindo fazer ainda. Talvez por medo, talvez por pensar que você é incapaz de conseguir, incapaz, que Deus errou, que Ele pediu para a pessoa errada. Meus irmãos, olha para a palavra. Olha para a palavra. Ele chamou os improváveis. Ele chamou aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Aquilo que é loucura para esse mundo é o poder de Deus. Então não é na nossa força, não é dentro da nossa capacidade. É pelo Espírito dele. Se obedecer a Deus para ti nesse dia, aquilo que Ele está te pedindo, vai mexer com a tua estrutura, deixa mexer. Ele nos cura, se Ele faz a ferida, Ele nos cura, diz a palavra. Se Ele nos leva, Ele vai nos guiar, Ele vai cercar o nosso caminhar, como diz o Salmo, estás em volta de mim e de todos os lados, e ainda coloca a sua mão sobre mim. Ele vai nos guiando, Ele vai mostrando, Ele vai dizendo. Deixa os seus planos na mão dEle. Deixa o controle na mão dEle. Deixa tudo na mão dEle. Uma frase que eu ouvi da pastora Viviane Martinello que me marcou também foi: uma nova estação exige uma nova postura. Então comece a andar dentro daquilo que Deus está pedindo para você nesse dia, nesse tempo. Comece a dar ouvidos ao que o céu está pedindo para ti nesse tempo. Comece a ouvir. Se Deus já te pediu e você está adiando e pedindo, fala com mais clareza, Deus, eu não estou ouvindo, tem um ruído aqui, será que é isso mesmo? Tem gente que fala assim, Deus, se tu não falar num painel de LED com um monte de brilho, eu não vou entender, né? Mas quando Ele fala, meus irmãos, a gente sabe que é Ele. Traz paz, traz clareza, traz direção. Vem do céu. Que nós escolhamos confiar. Que nós escolhamos abrir os nossos ouvidos. E dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu finalizo com uma pergunta para você ficar meditando. Qual a instrução e qual é a voz do Senhor para esse tempo, para a nossa vida? Convido você a ficar de pé, nós vamos orar. Se o Senhor ainda não falou, Ele vai falar. Ele vai te instruir, Ele vai te direcionar, Ele vai esclarecer a voz da dúvida, a voz do medo, a voz talvez do conforto, a voz da insegurança. Pode apagar as luzes para nós, por favor? Estarei orando e depois o irmão vai colocar uma canção ali. Você pode ficar à vontade para falar com o Pai nesse momento. Ele já falou através da sua palavra, através dos louvores aqui do início, da abertura. E Ele vai continuar falando e clareando muitas coisas ainda na sua mente, no seu coração. O que o céu quer falar para o nosso coração nessa noite, para essa estação? Será que Ele está te dando um novo direcionamento, uma nova postura, um novo caminho? Talvez o céu, Ele está tocando uma música nova nessa noite, na sua vida nessa estação. Esqueça as amarras do passado, esqueça a música antiga, a música talvez triste da sua alma, daquilo que você viveu na infância, daquilo que você viveu
em coisas que não deram certo, pendências que ficaram para trás, o Senhor vai curar tudo nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, Ele é o Deus que cura. Como o pastor pregou no culto passado, Ele é o Deus que restitui. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que faz tudo novo. Isaías diz assim para nós: eis que faço uma coisa nova nesse tempo. Você ainda não percebeu? Eu estou abrindo caminhos no ermos e rios na terra seca. Eu estou fazendo algo novo para a sua vida, filho e filha, nessa noite, nesse tempo. Destrave os seus ouvidos, tire os olhos dessa terra, volte os seus olhos para o céu. Espírito Santo de Deus, tu sonda e conhece, quebranta os corações nessa noite, Pai. Quebranta os corações, Senhor, que estão insensíveis à sua voz, em nome de Jesus. Tua palavra diz assim, que a voz do Senhor troveja sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor destrói os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os carros e cavalos. A voz do Senhor triunfa sobre tudo e sobre todos. Ah, Espírito Santo de Deus, convence daquilo que só Tu podes convencer, Senhor. A minha voz, Senhor, ela é limitada, Senhor. Ela fala aos ouvidos, mas é a Tua palavra que atinge o coração, Senhor. É a Tua palavra afiada, Senhor, como uma espada, que vai no meio do coração e do espírito, Senhor. Fala, Senhor, e convence, Senhor. Aquele filho, Senhor, que tem, Senhor, um ministério, Senhor, que está enterrado, Pai. Senhor, aviva nessa noite, Senhor, aviva, reacende, Senhor, a chama, em nome de Jesus. Aquele filho que tem uma promessa sobre a sua vida e engavetou essa promessa e começou a viver no seu ritmo, a sua vida do seu jeito, Pai. Não, o Senhor não te quer nesse lugar. O Senhor, Ele quer que você lembre daquele propósito que Ele mesmo gerou antes do seu nascimento, quando você ainda estava sendo formado. A palavra diz: a substância informe no ventre da mãe, o Senhor já sonhou. Senhor, convence, Espírito Santo. Sara, Senhor, todas as feridas que foram causadas na caminhada. Sejam por palavras, sejam por pessoas, sejam por líderes, sejam, Senhor, por irmãos que feriram, sejam por familiares, em nome de Jesus, seja sarado agora. Ouça o que o céu diz, e Ele diz: eu tenho planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança, cheio de paz. Aviva de novo, Espírito Santo, esse coração que um dia queimou por Ti, Senhor. Tua palavra diz assim, que o Senhor não nos quer morno, Senhor, e nem frio, porque o Senhor nos vomitará da sua boca. Aquece de novo, Espírito Santo, a chama do primeiro amor, Senhor. Vem de novo nos batizar com o fogo do Teu Espírito, o fogo que limpa, o fogo que depura todo o mal, Senhor. Tira os nossos olhos dessa terra corrompida, Senhor, dessa terra caída, Senhor. Nós não queremos riqueza, Senhor, nós não queremos ouro e nem prata, Senhor. Nós queremos o Senhor, Pai, nós queremos Te ouvir, Senhor. Porque é para isso que nós nascemos, Senhor. Nós nascemos para Te adorar, e tudo que há em nós clama pela Tua presença, ó Pai. O vazio que existe dentro do nosso coração é preenchido por Ti, Espírito Santo. Vem sobre os corações nessa noite, Senhor. Vem incendiar. Vem, Senhor Jesus, confirmar essa palavra através de sonhos. Através, Senhor Jesus, de palavras que a pessoa vai ouvir, Senhor, nessa semana ainda, Senhor. Eu declaro, o Senhor vai reavivar coisas sobre a sua vida. Coisas que você até esqueceu já. Mas Ele vai trazer à tona e diz: é para esse tempo que eu te chamei. É para esse tempo oportuno que você foi escolhido. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Em nome de Jesus, continue a ministrar, continue a falar.
Senhor, em nome de Jesus, venha curar, Senhor, essa pessoa que está ferida. O Senhor fala muito sobre ferida na alma nessa noite. Vem com o teu óleo, Espírito Santo, e derrama sobre nós. Existe um tempo novo para a tua vida, e o Senhor quer te curar. Basta apenas você permitir que Ele te cure. Abra o seu coração, em nome de Jesus.